Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho delicado, né? A gente vai falar sobre a profissão doméstica. É um trabalho digno como qualquer outro trabalho, mas sinceramente, para mim, isso aí sempre foi um motivo de vergonha na minha vida. Eu saí da casa da minha mãe com 17 anos de idade. E eu trabalhei em casa de família dos meus 17 anos até o começo da pandemia. Eu não lembro direito se a pandemia tem 5 ou 6 anos. Eu acho que é uns 6 anos, né? Eu comecei a trabalhar na casa de uma mulher aqui em Belo Horizonte, né? Eu tinha 17 anos de idade. E daí então eu fui tipo assim mudando de emprego, mas sempre na mesma área, sempre trabalhando em casa de família. Gente do céu, mas eu detestava. Eu tinha uma vergonha que vocês não têm noção. Para mim isso aí era um tabu. E para ser sincera, eu acho que é um serviço assim muito desvalorizado. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que trabalham como empregada doméstica, né? Como eu também trabalhei muitos anos, mas eu trabalhei assim por falta de opção mesmo. Não é porque eu gostava e nem porque eu queria, né? É por falta de opção. Nessa época, né, a gente não tinha muita opção de estudar, né? Eu mesmo só estudei até a terceira série. Então, até a terceira série, a gente não consegue emprego. Aí eu vim tentar a vida, né? E eu também precisava ajudar a minha mãe, que continuou morando no interior, né? Então, o que eu fazia? Eu trabalhava e no final do mês, quando eu recebia ali uma mixaria, né? Porque na época era o salário mínimo, se bem que até hoje tem muitas casas que pagam o salário mínimo, né? Mas tem lugar que ganha mais. Então chegava no final do mês, eu tirava ali um pouquinho e mandava para minha mãe para poder ajudar, né? E assim eu fui levando a vida. Até que chegou uma hora que eu decidi a comprar esse terreno que eu moro hoje, esse quintal que eu moro hoje, né? Então eu comprei aqui, eu tinha 23 anos de idade, porque era a única saída que eu tinha. Porque assim, quando a gente tem a casa da gente, a gente tem mais opção de escolha. Igual, por exemplo, durante o período que eu trabalhava como empregada doméstica, eu fiz vários cursos. Eu fiz curso de depilação, eu fiz curso de manicure, eu fiz curso de cabeleireiro, mas para a gente montar alguma coisa, a gente precisa ter uma casa própria. Igual, por exemplo, se hoje a gente vai alugar uma casa que tenha no mínimo 3 quartos, que a gente precisa de um quarto para poder trabalhar, né? Se a pessoa vai trabalhar com depilação, ela precisa ali de um quarto separado para montar ali uma maca, para montar as coisas para trabalhar, né? Então é uma fortuna, é muito caro se você for alugar. Então, o que que eu pensei? Eu preciso comprar uma casa, não é verdade? Porque se eu continuasse trabalhando em casa dos outros, eu nunca ia sair dessa profissão que eu particularmente não gostava. Eu acho que eu fiquei com tanto trauma de ter que trabalhar forçada num serviço que eu detestava, que hoje, particularmente, eu não gosto de fazer serviço doméstico nem na minha casa. Eu faço porque eu sou obrigada, mas não é que eu gosto não. Igual eu vejo por aí, né? Muitas mulheres limpando a casa o dia inteiro e a casa fica aquele brinco. E eu, sinceramente, não é o meu forte fazer isso. Eu faço de vez em quando, mas eu não gosto de fazer não. Eu acho que eu fiquei tão traumatizada com esse negócio de trabalhar forçada em casa de família que eu detesto serviço de casa, gente. Eu não gosto. Fazer, eu faço, mas eu não gosto. O que que eu fiz? Eu peguei, eu comecei a trabalhar com 17, né? Aos meus 23 anos de idade, eu já comecei a procurar um lote para mim comprar e eu achei esse aqui, que eu moro nele hoje, né? E eu comprei. Na época eu dei uma entrada, eu comprei financiado pela Caixa Econômica. E nessa casa que eu trabalhava, a mulher ela me pagava o salário mínimo, só que assim, quando chegava o dia do pagamento, ela não me pagava o salário todo embolado. Então, ela me dava a parte de eu pagar o lote aqui, que era o valor da prestação, entendeu? Mas pelo menos eu estava pagando o terreno, entendeu?
Aí chegava o dia do pagamento, ela me dava o valor do lote aqui, né, da prestação, e depois ela ia me pagando aos poucos. E foi um período muito complicado. Por quê? Porque eu tinha 23 anos. E todo mundo sabe que quem está pagando o lote, né, ou construindo, é um gasto terrível. Então, tipo assim, tudo que eu ganhava era para pagar aqui o meu lote, né? Era para pagar o meu terreno. Então ela me dava aquele valor no dia do vencimento, do meu pagamento, né? Depois ela ia me pagando aos poucos. Então eu nem recebia um valor todo, né? Tipo assim, eu não recebia um salário todo. E é uma época onde assim, onde eu tava namorando, onde eu tava paquerando, né? 23 anos de idade, na flor da pele, as amigas tudo saindo, tudo comprando roupa, sapato. E eu não, eu tive que me privar de tudo, porque eu tinha que pagar o meu lote. Esse era o meu objetivo, entendeu? Então o que é que eu pensava? Se eu não tiver uma casa para me morar, eu vou ter que continuar morando em casa dos outros. Ou então eu vou ter que continuar trabalhando no emprego que eu não gosto, entenderam? Aí eu continuei trabalhando em casa de família e com meu foco aqui, ó, eu fiquei focada naquilo ali. Porque eu sou assim, eu sou taurina, né? Então quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou em frente, independente do que qualquer pessoa fala ou diz. Aí eu continuei trabalhando em casa de família, né? E continuei pagando meu lote, continuei pagando todo mês, todo mês. Aí quando eu terminei de pagar, aí eu comecei a construir. Aí foi uma etapa ainda até pior, né? Porque pensa o valor para construir uma casa e eu continuei ganhando o salário mínimo. Porque eu basicamente paguei esse lote meu aqui e construí a minha casa ganhando o salário mínimo. Porque a gente não ganhava muito mais do que isso. Ainda mais eu, né, que era obrigada a ficar na casa da pessoa, né? Aí eu trabalhava e dormia, eu morava na casa da pessoa. Aí a gente ainda é mais desvalorizada ainda. Porque, tipo assim, quando a gente tem a casa da gente, a gente tem a opção de ir para o trabalho e voltar para a casa da gente, eu acho que a empregada ela é mais valorizada. Mas quando a gente não tem essa opção, eu acho que a empregada é mais desvalorizada. Por quê? Porque o patrão ele pensa assim, ela depende de mim 100%, entendeu? Então eu posso fazer bem o que eu quiser. Então foi isso aí. E nesse período, né, até eu vir morar na minha casa, toda a vida eu trabalhei e morei na casa onde eu trabalhava, né? Eu não sei se alguém aqui gosta de trabalhar em casa de família, mas eu particularmente sempre detestei. Eu tinha ódio de trabalhar em casa de família, mas eu sempre trabalhei com esse objetivo. Então, durante esse período, eu também fiz muitos cursos, eu fiz vários cursos, mas eu também sabia que para mim poder trabalhar por conta própria, eu precisava ter uma casa, porque aluguel é complicado, né? Aluguel a gente sempre acha ali casa de no máximo 2 quartos, e a gente que trabalha por conta, a gente precisa de um quarto extra, igual aqui em casa hoje. Hoje em dia eu trabalho com delivery no iFood, né? Então, só freezer aqui na minha casa eu tenho 3. Então, aonde que eu ia achar uma casa que eu conseguisse pagar o aluguel? Porque tem, né? Com certeza, tem várias casas grandes. Mas o difícil é a gente conseguir pagar o valor nessa casa, né? Então, eu tinha isso em mente. Eu preciso ter uma casa para me poder trabalhar por conta. E eu trabalhei nisso. Eu lutei assim, com unhas e dentes, para me conseguir ter a minha casa própria, entendeu? Então eu fui ali trabalhando, eu fui guardando dinheiro enquanto todas as minhas amigas estavam ali curtindo, saindo. Eu estava ali no foco. Eu coloquei tipo aquele guia, né, aqui na frente e fui. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. E eu segui a minha vida desse jeito. Aí quando foi em 2014, eu já estava morando aqui. Só tinha essa cozinha aqui, ó, era de telha amianto. Eu construí primeiro 2 cômodos. Eu construí primeiro essa cozinha e a sala, que depois também eu vou mostrar para vocês, tá? Depois eu vou fazer um tour aqui e vou mostrar para vocês como que foi. Porque na época também eu morava sozinha. Hoje em dia eu sou casada,
Mas na época eu morava sozinha, então era Deus e eu para tudo, e era ganhando um salário mínimo. Então foi bem difícil. A construção da minha casa, ela foi bem complicada, mas graças a Deus eu consegui. E como que eu consegui, né, gente? Abrindo mão de tudo. Eu abri mão de tudo. Tipo assim, na época as minhas amigas, elas gastavam com roupa, com sapato, com maquiagem, com tudo, e eu não gastava com nada. Eu até saía, mas eu saía assim com aquilo que eu tinha, porque eu não podia gastar, eu tinha um foco pela frente, entendeu? Então eu tinha que caminhar nesse foco. E foi assim que eu fiz. Aí eu fui construindo aos pouquinhos, né? Então, eu mudei para minha casa em 2014 e eu continuei trabalhando em casa de família. Por quê? Porque eu precisava de um salário fixo para poder pagar a mão de obra. Aqui quem fez a minha casa foi o meu irmão, mas eu paguei para ele o mesmo valor que eu pagaria para qualquer pessoa de fora. Daí eu fui juntando, né? Eu fui juntando todo o meu dinheiro, todo o meu salário, porque eu já tinha terminado de pagar o lote em 2014, e aí eu comecei a construir a casa. Fiz esses 2 cômodos, fiz a cozinha aqui, né? Mudei para cá no reboco, sem piso, sem nada. Porque a única coisa que eu queria era sair da casa dos outros, sabe? A única coisa que me interessava nesse momento era sair da casa dos outros. E assim eu fiz. Aí eu vim pra cá e daqui eu continuei a construindo, entendeu? Mas eu já morava aqui. Eu já não estava mais na casa dos outros. Não tinha reboco, não tinha piso, não tinha banheiro, não tinha água encanada, não tinha nada. Mas pelo menos era meu, né? Pelo menos aqui eu sabia que eu poderia evoluir. Eu sabia que eu ia ter um espaço para mim trabalhar igual eu tenho hoje, né? Graças a Deus. Gente, mas voltando a falar do serviço doméstico, né? Eu sou muito grata à profissão de doméstica, né? Que foi ela que me fez comprar o que eu tenho hoje, sabe? Então, foi um serviço assim que eu detestei e eu detesto até hoje. Posso voltar a trabalhar algum dia como empregada doméstica? Sim, com certeza, posso, né? Porque ninguém está livre disso. Se eu precisar, eu vou voltar a trabalhar. E eu sei que tem muita gente que trabalha para sobreviver. Mas como eu não gostava, eu lutei com unhas e dentes para sair fora dessa profissão. E graças a Deus eu consegui. Então, no começo da pandemia, eu pedi demissão e comecei a trabalhar por conta própria. Aí, teve uns 5 anos que já pagava FGTS para doméstica, porque vocês sabem que antigamente não tinha FGTS. A gente não tinha direito a nada. Então, de uns tempos para cá, eles começaram a pagar. Então, eu usei esse dinheiro, né, para me poder me organizar. Aí eu comecei a trabalhar assim, vendendo geladinho na rua. Depois eu fui fazendo outras coisas, né? E continuei a construir na minha casa, mas aí eu já fui construindo morando aqui, né? Eu sou muito grata a Deus por ter trabalhado nesse serviço, né? Porque graças a Ele que eu tenho a minha casa hoje, mas eu sinceramente nunca gostei e eu sempre tive muita vergonha. Eu não sei se mais alguém aqui passou por isso, né? Ou tem uma história parecida com a minha, né? Se tiver, deixa aqui nos comentários para me saber, para mim não me sentir sozinha, né? Mas eu, sinceramente, nunca gostei. E hoje eu trabalho por conta própria, né? Graças a Deus eu trabalho na minha casa. Eu durmo a hora que eu quero, eu levanto a hora que eu quero. Eu não preciso levantar de madrugada para pegar ônibus. Então hoje eu me sinto muito realizada por causa disso. Mas por quê? Porque eu corri atrás. Então, assim, se a gente está infeliz em alguma coisa, a gente precisa ter foco, a gente precisa correr atrás para poder mudar de vida, senão não muda nunca. Senão a gente vai continuar ali sofrendo a vida toda, e é o que eu não queria para mim, entendeu? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha para me ajudar. Beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.